No vídeo de hoje, eu vou te mostrar um review do Ibis Paint. É um programa de desenho bem similar ao Procreate. Então, se você tem curiosidade para saber como esse programa funciona, pega a Apple Pencil e bora pro vídeo. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Nicole e hoje a gente vai ver um review desse programa chamado Ibis Paint. É um programa super similar ao Procreate que está disponível tanto no iOS quanto no Android. Bem interessante, né? Então, antes de começar, se você curte o conteúdo do canal, já deixa um like aí no vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, tem muito conteúdo bacana aqui no canal. E agora vamos pro review. Essa é a carinha do Ibis Paint, assim que você abre ele tem essas configurações aqui, esses menus, e aqui embaixo, como eu tô offline, né, eu tô no modo avião aqui, ele não abre a galeria do servidor, mas fica aqui passando várias artes de outras pessoas, bem legal. Se você estiver conectado na internet, você vai ver. Para abrir uma nova tela, é só você vir aqui em Minha Galeria e ele já te mostra aqui para abrir uma nova tela, você tem que apertar no botão mais. Então, a gente vai clicar aqui e vai criar uma nova tela. Aqui em Nova Tela, você pode importar uma foto ou você pode criar uma tela personalizada. E aí, é só você colocar aqui a medida que você quer em pixels, né? Para você criar sua nova tela, você pode também usar alguma dessas telas pré-definidas que eles têm aqui, tem bastante opção, mas hoje eu vou criar uma tela quadrada de 2048 por 2048, quando tiver tudo certinho, só clicar em OK e a tela vai abrir. Essa é a carinha do Ibis Paint quando você está dentro do programa. Ele é um programa gratuito, mas ele tem bastante anúncio, ó, como vocês podem ver aqui em cima, mesmo offline, aparecem alguns anúncios, mas são esses anúncios que mantêm o programa gratuito. Então, se você for usar, já vai sabendo que tem bastante anúncio. A primeira coisa que a gente vai ver aqui é que ele tem os mesmos gestos do Procreate. Eu vou desenhar aqui na tela para vocês entenderem. Eu vou pegar aqui o meu pincel. Eu já tô com o pincel aqui escolhido e eu vou só fazer um rabisco aqui. E assim como no Procreate, para você desfazer uma ação, você vai dar um toque com 2 dedos na tela e para refazer a ação, um toque com 3 dedos. Você também pode utilizar essas setinhas aqui embaixo para desfazer e refazer ações. O primeiro menu que a gente tem aqui em cima é o de transformar. E aqui você tem várias opções, você pode mover objetos dentro da camada. Você pode também usar esses grids de forma de perspectiva e rede para modificar o seu desenho. Então aqui você move, aqui em cima você pode torcer, é a mesma opção que tem lá no Procreate, né, de torção. E se você quiser usar a perspectiva, é só você clicar aqui. Então aqui no menu transformar a gente tem basicamente essas 3 opções aqui de edição de imagem. Eu não vou me aprofundar muito, mas é um menu bem interessante. Se você não quiser que nenhuma dessas ações fique no seu projeto, é só clicar no X, aí não vai salvar as modificações. Voltando lá no menu, se você fizer alguma modificação e você quer que fique no projeto, clica na setinha verde e aí vai ficar salvo. A próxima opção que a gente vai ver aqui no Ibis Paint é a varinha mágica. Para isso, eu vou fazer um outro desenho aqui, eu vou fazer uma carinha feliz para a gente conseguir enxergar o que a varinha mágica faz. Então aqui um desenho aleatório e eu vou usar a varinha. Assim que você aciona, tem esse menu aqui embaixo e você tem 3 opções: definir, adicionar e subtrair. Quando você adiciona, você clica em um lugar e ele seleciona esse espaço, e aí você pode adicionar novos espaços. Subtrair, ele vai tirar espaços, né? Ele vai tirar o que você selecionou. E a última opção é o definir. Mas para que serve essa varinha mágica? Você pode definir uma área de pintura, você pode selecionar uma parte de uma imagem para recortar, por exemplo, o fundo de uma foto, enfim, várias possibilidades. O próximo menu que a gente tem é o laço, e ele é bem interessante, ele serve para você recortar uma parte da sua ilustração ou de uma foto que você queira mover, que você queira tirar aí do seu desenho, ou mudar de posição. Vocês viram que eu cortei uma parte da imagem, mas você pode também recortar algo que esteja fora, né? Então você recorta selecionando o laço e nessa opção aqui embaixo no menu, você vai direto para o menu de transformar e aí você pode mover o item, né, dentro do seu desenho. Tem várias opções aqui, adicionar, subtrair, e para você tirar a seleção é só clicar nesse quadradinho. O próximo menu que tem aqui é de filtro. Ele te dá vários efeitos aqui, né, de filtro
outros já pré-definidos pelo programa, eu não vou usar nenhum deles, mas quando você tiver com sua arte pronta, dá uma olhadinha. O próximo é o pincel e aqui sim tem bastante opção. O programa tem alguns pincéis gratuitos e alguns que você precisa ver um anúncio. Ele te dá esse aviso, se você assistiu o anúncio, você pode utilizar todos os pincéis de forma gratuita por um tempo. Eu não vou assistir agora, a gente vai usar um pincel aqui gratuito, mas eu acho legal que o programa te dá essa opção de você utilizar todos os pincéis só assistindo um anúncio. Vamos lá, eu vou usar esse pincel aqui, ó, caneta de feltro dura. E aqui, nesse submenu, você tem várias modificações que você pode fazer no seu pincel. Eu não vou explorar todas essas opções, é bastante coisa, bem parecido com o Procreate, mas se você fizer alguma modificação no seu pincel e você não gostar, é só você vir nessa opção e clicar em repor, que ele vai restaurar o pincel lá pro início. Esse pincel era assim e eu fiz algumas modificações nele. Então aqui no menu dinâmica, pressão e espessura, eu coloquei 100% para o pincel ter aquela variação de fino e grosso quando você aperta a Apple Pencil na tela. Então nesse pincel eu mudei aqui em dinâmica, pressão e espessura. Outra modificação que eu fiz foi nas pontinhas, só deixa eu achar onde era. Eu acho que era aqui em básico. Isso. Então aqui no submenu básico eu mudei a espessura do início para 0% e a espessura do final também para 0% para ele ficar com essa ponta fininha e a gente ter um acabamento mais bonito no pincel. Tá vendo que fica uma ponta bem fininha? Então essas foram as modificações que eu fiz nesse pincel. Eu acho interessante que esse programa te possibilita fazer várias modificações em vários pincéis. Possivelmente você pode criar pincéis do zero também. Esse menu aqui de pincéis é bem legal e interessante de explorar. Eu aconselho você a se aventurar fazendo modificações nos pincéis para ver o que acontece, o que cada modificação altera no pincel. O próximo menu que a gente vai ver é borracha. E aqui, assim como no Procreate, você pode escolher qualquer pincel para utilizar de borracha. Aqui embaixo você consegue mexer na opacidade da sua borracha. Eu não falei isso sobre o pincel, né? Mas aqui é a barra de opacidade. Vou voltar lá pro pincel para mostrar para vocês que também tem o mesmo menu. Então aqui é a opacidade, ó. Você pode alterar a opacidade do pincel e da borracha. E aqui é o tamanho. Você pode alterar o tamanho do pincel ou da borracha. Na verdade, esse menu aqui também tem para outras opções, ó. Tamanho da borracha, você pode botar bem grande, com opacidade baixa ou com opacidade alta, tanto faz. Então aqui você vai mexer em borracha, tamanho e opacidade. Eu vou apagar tudo aqui e a gente vai continuar explorando com uma tela um pouco mais limpa. Vou fazer um rabisco aqui pra gente ver o menu de borrar, né? O menu de dedinho que também tem lá no Procreate. Aqui você pode escolher qualquer pincel também para utilizar na opção borrar. Essa opção simula um smudge, né? Como se você estivesse passando o dedo em cima da linha para dar uma borrada. É literalmente borrar. Você também pode mudar a opacidade aqui, ó, vai borrar com menos opacidade e você também pode mudar o tamanho da circunferência, né, que você tá usando no pincel, beleza? A próxima opção que a gente vai ter aqui é desfoque. Ele é bem parecido com borrar, mas tem alguma diferença. Você pode usar o desfoque como se fosse o desfoque gaussiano mesmo. Ele vai dar essa misturada aí nas cores e diferente do borrar, que a gente tira a tinta do local, tá vendo? Espalha para toda a tela. O desfoque, ele continua, mesmo que eu mexa para os lados, ele continua com a linha no mesmo local. Ele só vai literalmente desfocar. A gente tem aqui o tamanho também e a opacidade, mesma coisa do pincel e da borracha. Próximo menuzinho aqui é o especial e a gente vai ter essas opções aqui. No Procreate a gente chama de liquefazer. Você vai poder arrastar a sua arte, você vai mudar o tamanho aqui, ó, a espessura, né, o tamanho do pincel. Então você vai poder arrastar. Aqui tem várias opções, aqui é encolher, então ele vai amassar, como se estivesse amassando as linhas, expandindo as linhas. É um menu super divertido de explorar, eu não uso muito em artes finais, né, mas tem bastante gente que usa para fazer efeito de mármore, enfim. Esse menu especial aqui vale a pena dar uma conferida. Aqui você pode mudar o tamanho, né, do pincel. O próximo que a gente vai ver é latas de tinta e aqui eu vou fazer um desenho redondo para a gente conseguir preencher. Opa, ficou meio torto. Vai ficar torto mesmo, mas eu quero mostrar para vocês que o latinha de tinta serve para preencher uma área.
É literalmente um balde de tinta. Aqui você consegue modificar algumas coisas, como a expansão, né? O quanto ele vai preencher, a força com que ele vai preencher. É um menu legal para você explorar, para entender como funciona. E você pode preencher de outras cores também, não necessariamente só de preto. Eu vou mostrar para vocês como mudar a cor. Então, para mudar a cor, é só você vir nesse quadradinho, literalmente escolher outra cor. Eu vou escolher o azul e usar o baldinho de tinta. Então, aqui embaixo, no quadradinho colorido, você muda de cor, beleza? Um menu bem básico, mas que dá para dar uma explorada. Para você sair aqui desse menu, é só você escolher o pincel, né? Que ele desativa o baldinho de tinta. O próximo que a gente vai ver é o texto e é aquela caixinha de texto simples. Você pode escolher um local para colocar sua caixinha de texto e clica em adicionar. E aqui você vai escrever o que você quer, né? Então, eu vou botar aqui, inscreva-se no canal. E aqui você tem várias configurações que você pode modificar. Você pode modificar a orientação do seu texto, você pode modificar o tipo da letra, né? O tamanho. É um menu super completinho de caixa de texto, achei bem legal. Você pode mudar o tamanho da letra, você pode mudar o tipo da letra, né? Então, você pode mudar aqui a fonte, tem várias fontes aqui para você escolher, bastante coisa, bem completo. Eu gostei bastante dessa caixinha de texto. Bem simples, não tem muito segredo. E aqui, ó, ele cria uma nova camada. Quando você faz uma caixinha de texto, é uma nova camada. Então, já mostrei para vocês aqui que nesse quadradinho você tem acesso às camadas. Outro menu que tem aqui é o menu de moldura. E é para você fazer tipo moldura de quadrinho, né? De HQ mesmo, quadrinho mesmo. Opa, ele tem que abrir uma nova camada. Então, você vem aqui, clica no mais. Depois eu vou mostrar para vocês o menu de camadas melhor. Você pode adicionar uma moldura e aí você pode configurar do jeito que você quer. Se você quer grande, mais grossa, na horizontal, na vertical, enfim, tem várias modificações que você pode fazer aqui e você pode adicionar barras para cortar a sua moldura. E quando você clica aqui em selecionar, você pode selecionar a sua moldura toda e aí sim você pode modificar livremente. É um menu que eu não tenho muita familiaridade, mas me parece bem interessante se o teu foco aí é fazer quadrinho. Então você pode usar esse programa para criar a moldura dos seus quadrinhos. Vai ficar muito legal. Tem bastante opção aqui para você mexer. Beleza? Então, eu vou apagar aqui essa camada para não ficar uma confusão só. Já eu falo mais para vocês sobre o menu de camadas. Então, aqui a gente consegue deletar a camada e aqui a gente tem o menu de conta-gotas. Para isso, eu vou usar aqui eu vou usar aqui uma cor, né? Pra gente ver como o conta-gotas funciona. Oh, meu Deus! Tem que estar com uma camada visível. É a primeira vez que eu tô usando o programa, então às vezes eu me confundo um pouco. Então o risco aqui é azul, a gente seleciona o conta-gotas e clica em cima, oh meu Deus, seleciona e clica em cima da cor que você quer. Para salvar essa cor aqui na paleta de cores, você abre esse quadradinho colorido e puxa a segunda cor, tá vendo? Esse segundo quadradinho aqui, puxa para baixo e ele vai adicionar na sua paleta. Você pode fazer isso também aqui com o disco de cores e criar a sua paleta de cores personalizada. Se você colocou alguma cor aqui e não quer mais, é só você clicar em cima da cor e segurar para deletar. Ele já vem com uma paleta de cores aqui pré-definida com algumas cores, né? Mas você pode criar a sua. E o último menu aqui da lateral é o menu tela. Ele vai te dar algumas opções para você inverter a sua tela, rotacionar a sua tela, redimensionar. Então tem várias opçõezinhas aqui bem básicas e simples. É só você dar uma explorada, dá para você mexer na sua tela inteira. Então aqui mexe na tela toda e não só na camada. Aqui no topo direito a gente tem 4 menus bem interessantes. Esse da mãozinha aqui é onde você vai mudar a estabilização do seu pincel. Então quando não tem estabilização, o traço fica meio torto e quando você bota no máximo, o traço fica mais suave. Então aqui a diferença sem e com estabilização é basicamente o Streamline lá do Procreate. Outras opções que você vai ter aqui é formas, você pode desenhar formas. Então é só você escolher qual você quer e botar no papel, né, na tela. Outro menu que a gente tem aqui em cima é a régua e aqui é bem legal. Tem 4 tipos de régua, essa aqui você consegue desenhar linhas retas, então é como se fosse uma linha guia que não te deixa desenhar fora da régua. Tem a opção de régua redonda também, então você pode criar círculos perfeitos, você pode criar também elipses e você pode fazer também aqui a elipse, eu vou botar lá em cima no cantinho,
E você pode fazer também aquele de perspectiva, né? Você pode fazer linhas de perspectiva. É bem legal esse menu da régua, bem interessante de explorar. Para desligar, é só clicar em off e aí vai sumir tudo. Vou deletar essa camada que virou uma bagunça, né? Pra gente ver o próximo menu aqui da régua, que é a simetria. Então, quando você clica aqui embaixo, você tem aquela famosa simetria. Opa! Eu tenho que abrir uma nova camada, desculpa, gente. Abre uma nova camada e aqui... eu tô com um negócio de forma ligado ainda, eu vou lá desligar, ó. Tem que clicar em off também, tá? Pra desligar a forma. E aí você consegue desenhar na simetria. Aqui você vai ter várias opções, então esse aqui você pode fazer mandalas e aqui você controla quantas linhas vai ter a tua simetria, né? Então dá uma explorada aí, esse menu é muito legal, eu uso bastante simetria para fazer desenho, super válido dar uma explorada nesse menu e para desligar, clica em off. Próximo menu aqui é um banco de imagens e você vai só conseguir ter acesso se você estiver conectado na internet, como eu tô aqui em modo offline não aparece, mas são vários fundos para você colocar na sua arte. Aqui você vai ter um menu de cortar, colar, né? Selecionar, enfim, várias opções. Aqui é o menu de camadas. Então, a gente vai explorar esse menu aqui de camadas, beleza? Clicando aqui, você abre todas as camadas. E para mover uma camada, é só você segurar e mover. A camada aqui, ela é nomeada conforme a posição que ela tá. 1, 2, 3, de baixo para cima. E se você move, ela muda. Então, a camada 1 virou a primeira e assim por diante. Deu para entender, né? Quando você está com uma camada selecionada, esse menu aqui é o menu da camada. Aqui você consegue girar a camada, né, para cima, para baixo, né, para um lado, para o outro. Você consegue mover todos os objetos que estão na camada e aqui embaixo você consegue mudar o modo de mesclagem dessa camada. Então, igual lá no Procreate, tem vários modos de mesclagem aqui que você consegue modificar. Aqui também tem a opção de máscara de recorte, então é essa opção aqui, você seleciona a camada e faz dela máscara de recorte. E a gente também tem o bloqueio alfa. Se você clicar na lixeirinha com a camada selecionada, ela vai ser deletada, beleza? Você não pode deletar todas as camadas, sempre tem que ter alguma. E para criar uma nova camada, você clica no mais. Vou ficar aqui com uma camada limpa, então eu vou deletar essa de baixo. E aqui nesse mais com um quadradinho, você consegue duplicar a camada, adicionar alguma coisa lá da pasta, né, dos arquivos. E você consegue também, com mais de uma camada, mesclar essas camadas. Então, essas duas, é só você clicar nessa flechinha aqui e você consegue mesclar as camadas, beleza? Aqui nessa câmera fotográfica, você consegue adicionar alguma foto da sua galeria. Eu vou puxar aqui essas linhas que eu fiz lá no Procreate, eu vou puxar aqui para dentro do programa. Ele já me abre o menu de transformação aqui, tá tudo ok. E ele pergunta se eu quero extrair as linhas do desenho. Eu não vou fazer isso agora, então eu vou clicar em cancelar. Eu vou usar o Ibis Paint para pintar por cima desse desenho. Então eu vou botar essa camada aqui por baixo e vou diminuir a opacidade. Para mudar a opacidade da camada é aqui, ó. Você consegue diminuir o quanto você quiser. Em todas as camadas tem esse menu de opacidade. Eu vou usar a linha de simetria e eu vou desenhar esse mesmo traço que tá aqui, eu vou desenhar com o Ibis Paint. Esse traço eu fiz lá no Procreate, vai ser interessante para eu saber como o programa funciona. Então, vou abrir aqui a simetria e eu vou abrir novas camadas e vou desenhar esse mesmo desenho que eu fiz lá no Procreate aqui no Ibis Paint. Vai ser bem interessante, eu vou começar aqui pelo cantinho. Para fazer esse desenho, eu vou usar aquele pincel que eu modifiquei lá no começo do vídeo. Então, vou usar a caneta de feltro dura com algumas modificações, o tamanho bem pequeno. E assim, eu vou começar aqui desenhando pela orelha com simetria.
Bom, terminei a ilustração e eu tenho algumas considerações finais. Eu acho que esse programa é super completo, ele tem muita coisa parecida lá com o Procreate. É um programa super intuitivo, então se você tem curiosidade para testar um programa de desenho, mas não tem uma grana para gastar, o Ibispaint é uma ótima pedida. Tem muito recurso para explorar, muita coisa que eu não vi aqui em vídeo, senão ia ficar um vídeo de 3 horas, mas é um programa super completo. Então, se você gostou, não esquece de deixar aqui embaixo para mim um comentário falando o que você achou do programa. Aproveita que tá por aí também, deixa um like no vídeo, ajuda muito com a divulgação e a gente se vê na próxima. Tchau!